Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Henrique, espero que todos estejam bem e estejam confortáveis para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar algumas características importantes da nossa disciplina e eu te faço o convite para estar comigo até o final, fazendo todas as observações, todas as evidências, tudo que for importante para o seu engrandecimento escolar. Então eu espero que você esteja no seu cantinho de estudo, com a sua água, com o seu material, tudo que estiver disponível e ao seu alcance para que você tenha êxito na nossa aula de hoje. Vamos lá? Conto com sua presença. Então, alunos, já que a minha tela ela aparece agora projetada para vocês, tá? Hoje a nossa aula ela será bem leve, tá bom? Antes de iniciar de fato a nossa aula de hoje, todo o conteúdo, toda a nossa abordagem de hoje, gostaria de agradecer aos alunos que enviaram algumas mensagens para mim, parabenizando pela aula. Muitos alunos disseram que eu explico de uma maneira bem agradável, é verdade, e que eu explico de forma calma. Muito obrigado. Isso inspira o professor a continuar nessa vibe de aula para que todos entendam a proposta de fato, tá? Para hoje, então, nós temos a proposta de número 2. Nós vamos conversar sobre os cartazes. Nós vamos conversar sobre os cartazes, sobre os outdoors, sobre as placas, as faixas, muros, paredes, enfim. A nossa aula de hoje, eu comentei, ela será uma aula bem leve, bem agradável, tá? Nada maçante, nada pesado. Até porque nem é o objetivo da aula do professor Henrique ser uma aula desta forma, tá bom? Mas eu peço de você um pouco de paciência para a gente entender as características do gênero textual que nós estamos estudando, tá? Aliás, para um primeiro contato, vocês devem se perguntar, professor, o que é um gênero textual? Boa pergunta. Quando nós falamos em gênero textual, precisamos lembrar o seguinte: quando nós temos um grupo de textos, tá, que seguem a mesma característica, nós vamos ter gêneros textuais. Por exemplo, nós temos aqui um grupo de textos que tem características narrativas, tá? Então, esse grupo ele vai ser um gênero textual. Qual gênero? Provavelmente um romance. Qual a tipologia? Narração, tá? E aí, para que você entenda, os cartazes formam um tipo de gênero textual. Qual a tipologia deste cartaz? Não é narrativa, pode ser explicativa, tá? Porque o objetivo do cartaz ou do conteúdo que tem no cartaz, que tem no anúncio, que tem no outdoor, é a persuasão. É te fazer comprar algo ou te induzir a comprar alguma coisa. A comprar, a consumir. Alguma forma você vai olhar para aquele material e vai sentir ali, às vezes não é nem necessidade, mas a vontade em adquirir aquele objeto, aquele alimento e por aí vai, tá? Aí você pode perguntar o seguinte, mas professor, sempre vai ter essa característica? Bom, às vezes não vai ter. Nós vamos entender também que existem cartazes que têm um objetivo informativo, que tem um caráter informativo. Para isso você precisa de muito detalhe. Hoje o nosso material ele traz um cartaz que segue essa mesma estrutura, que segue esta forma. Então você vai perceber que esse cartaz específico, ele tem um objetivo também específico, mas eu vou colocar também na telinha, projetar na tela, para que você veja outros tipos de cartazes que são voltados aos anúncios publicitários, tá bom? Antes disso, antes de eu exibir direitinho tudo que eu tenho para mostrar, gostaria inclusive de agradecer aos alunos que enviaram o registro da sua atividade, que conseguiram fazer, disseram que estava bem tranquilo, tá? É isso mesmo. Toda vez que eu deixo uma atividade, você tem que ver um jeitinho de se organizar, responder a proposta de atividade, porque todas elas são extremamente importantes para a nossa aula. Se você faz atividade, ou você assiste a videoaula e não faz atividade, infelizmente eu não vou conseguir pontuar ou observar de que forma você está participando da minha aula, tá bom? Agora você, como um aluno do 7º ano, que já tem uma bagagem aí de conhecimento, um repertório gigantesco aí de conhecimento, já deve se organizar para a aula de produção textual, tá bom? Vamos lá então.
Nós temos aqui no cantinho do nosso material, fique por dentro, tá? Vamos começar por este comentário, depois nós passamos para cá, tá? Vocês podem até pensar, professor, mas o senhor vai ler? Não, eu quero apenas destacar alguns pontos, comentar, e aí nós partimos para a prática de fato, tá bom? Nós temos aqui, então, fique por dentro e o seguinte comentário, que diz: para se tornar um leitor proficiente, ou seja, alguém que lê e compreende o que lê, é preciso desenvolver várias competências e habilidades. As atividades propostas a seguir podem ajudar você a ler e a compreender ainda melhor os cartazes, tá? E aí o mais interessante são as dicas que o nosso material evidencia. Por exemplo, aqui na letra A, identificar a finalidade, o objetivo dos textos, tá? B, estabelecer relações entre partes de um texto, sempre identificando repetições ou substituições que contribuem para a sua continuidade, tá? Daí eu gostaria de destacar, inclusive, um fator interessante. Tudo que você aprende em língua portuguesa, na disciplina de língua portuguesa, é extremamente necessário que você pegue tudo e traga para a nossa aula de produção textual. Digamos que a nossa aula de produção textual, ela vai ser a prática do que você vê em língua portuguesa. Não que você em língua portuguesa não tenha prática, mas é aqui que nós vamos ver como é que anda a sua bagagem discursiva, tá? Você precisa ter para isso, então, noções de regras gramaticais. Além disso, nós temos aqui ainda na letra C, inferir informações implícitas e explícitas. Na letra D, estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Na letra E, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, tá? O que significa inferir? Ter conhecimento daquela palavra ou daquela expressão, tá? F, identificar efeitos de ironia ou humor no texto. G, identificar efeitos de ironia ou humor no texto. Opa, repetir. Aqui, G. Identificar efeitos do uso de pontuação ou outras notações. H, interpretar o texto com auxílio de material gráfico diverso. Veja o seguinte, então. Esses itens, eles vão te ajudar a se tornar um leitor proficiente. Mas não é apenas em língua portuguesa que você vai ter esse contato com estes tipos de textos. Em geografia, você pode ter texto que te ajude a se tornar um leitor proficiente. Em ciências, em matemática, em história, em sociologia, filosofia, inglês, espanhol. Seja qual for a área, todas elas nós teremos textos que vão nos fazer e nos deixar leitores proficientes, assim como leitores críticos, ok? Depois desse comentário, nós partimos aqui para, de fato, qual é a proposta do nosso material. E aí vejamos o seguinte, olha o nome da nossa proposta, os cartazes dessa história. Aberta a temporada de lacres, água. A melhor maneira de explicar, conseguir explicar é fazer. Eu não sei o que fazer para ver o mundo em paz. E aí nós temos o seguinte comentário. Cartazes, outdoors, placas, faixas e muros e paredes pichados ou grafitados são um gênero muito especial de texto. Somos praticamente obrigados a lê-los porque nos são apresentados aos olhos, tá? E aí nós temos aqui a primeira pergunta. O lacre das latinhas de refrigerante pode ajudar alguém a andar por aí. Leia o cartaz a seguir e saiba como e por quê. Essa primeira questão eu faço questão também de comentar e observar de que forma nós vamos trabalhar esse anúncio específico. Vale evidenciar que ela vai permear toda a nossa atividade de proposta número 2, tá? Veja, ela vai ser fundamental para o andamento da nossa aula, por isso que eu faço questão de comentar. E aí nós temos aqui cartaz 1. Vamos fazer a leitura desse cartaz. Está aberta a temporada para arrecadação de lacres. E aí nós temos aqui uma latinha, naturalmente na horizontal, ela está deitada. Aqui eu consigo ver o lacre. Eu consigo ver o lacre dela, né? Uma cor verde. E aqui nós temos um formato de uma cadeira. E a roda, ela é a latinha, tá? E nós temos algumas informações. Mais ou menos 6,5 milhões. Aí alguma coisa aqui que não dá para ver bem. Não é verdade? E essas informações elas vão ser importantes também. Mas a mais importante a ser destacado é a imagem.
Quando nós partimos aqui para o comentário, nós temos o seguinte: a campanha Lacres Solidário, promovida pela Fundação Fritz Miller e pelo Rotary Club de Blumenau Garcia, apoiada por parceiros, arrecada lacres de latinhas de alumínio e, com o dinheiro da venda, compra cadeiras de rodas para doar a pessoas que tenham essa necessidade. Atualmente funciona assim: a cada 90 quilos de lacres, uma cadeira é doada. Então, nós vamos observar aqui que um lacre que aparentemente não tem absolutamente nada a ver, tá? Graças ao lacre, ou aos lacres, né? Porque são 90 quilos, que aqui o nosso material destaca, a cada 90 quilos, uma cadeira de rodas é doada. Então, observe que este cartaz tem um objetivo específico de informar acerca da importância do lacre na doação de cadeira de roda, tá? Então, veja que este lacre, um objetozinho que ninguém, absolutamente ninguém dá valor, tá? A não ser o fato de abrir a latinha e mesmo assim jogar a latinha fora, ela vai ser utilizada em benefício do próximo, tá? Vamos ver aqui o que mais tem no nosso material. Nós temos aqui a pergunta de número 2, eu vou pedir para você ler essa pergunta. Nós temos aqui número 3 e a 4. Eu vou dar um destaque muito maior para a questão de número 4, que diz: o cartaz 1 anuncia: está aberta a temporada para a arrecadação de lacres. E aí nós temos a letra A como uma proposta, né, de pergunta. A construção desse slogan faz lembrar os anúncios de abertura de temporada de caça, tá? Por quê? Porque nós temos ali temporada, está aberta a temporada. Essa temporada de caça, em alguns países específicos, como o próprio Estados Unidos, nós temos ali naquele país temporada de caças, tá? Caças de animais mesmo, que é uma temporada em que fica mais fácil para quem caça encontrar literalmente a própria caça, tá? E aí, que tipo de caçada o cartaz está incentivando? Caçada aos lacres, tá? Isso aí é bem evidente. E a letra B, esse cartaz tem mais de um slogan. Você concorda com essa afirmação? Justifique a sua resposta. E aí, nesse caso, você pode retornar a ela e perceber se há mais de um slogan. Qual é o slogan? Tem duas? Olha, há uma possibilidade. A primeira é que está aberta a temporada e a segunda é a arrecadação de lacres. Então, nós temos essa possibilidade de dois slogans em um mesmo anúncio, ok? Dando continuidade ainda, eu vou mostrar para vocês alguns cartazes publicitários e nós vamos observar de que forma elas foram construídas. Vamos lá? Aqui nós temos o primeiro cartaz publicitário. Vamos ver que a imagem maior aqui é a do sanduíche, né? Lembra aí o que? O sanduíche da Bob's, da Burger King. Lembra um x-salada? E nós temos aqui o seguinte: Mau Mau Lanches. E aí vamos observar tudo que tem neste anúncio, tá? Tudo mesmo. Vamos começar de cima. Quando se trata de top of mind, top do mundo, né? O Mau Mau Lanches é fominha. Opa! Já temos aqui um slogan do Mau Mau Lanches. E detalhe, observe que até a cor, que é uma cor amarela, ela vai ser evidente. O amarelo ele vai trazer um destaque para o anúncio. Aqui nós não temos um anúncio informativo, como nós temos no nosso material, mas nós temos um anúncio que tem o objetivo de marketing, de vender, tá? De pura publicidade. Então, nós temos aqui, pela quinta vez consecutiva, o Mau Mau conquista o prêmio Top of Mind. Nós vamos observar que até a cor branca influencia também para que logo depois que o leitor leia o slogan, ele passe diretamente o olhar para o subtítulo. E, logo em seguida, para a imagem do sanduíche. Embora o sanduíche seja a primeira coisa a ser destacada quando você observa esse anúncio. E aí, dando continuidade, nós vamos observar o seguinte, que a própria imagem nos transmite uma ideia de sanduíche suculento, saboroso, não é verdade? E embaixo nós temos aqui algumas informações, como o site, como o telefone, como o endereço. Nós temos aqui em cima do sanduíche umas plaquinhas dizendo quantas vezes o Mau Mau conquistou o prêmio do ano. E aí nós já temos inclusive a informação de que foi pela quinta vez consecutiva, e aqui nos mostra quais anos eles foram, quais anos o Mau Mau ele foi
ele ganhou o prêmio de Top of Mind, tá? No ano de 2007, no ano de 2008, no ano de 2009, 2010 e o mais recente, 2011, tá? Então, observe todos os elementos discursivos aqui dentro deste anúncio publicitário, tá bom? Vamos para o segundo que eu separei para hoje. Aqui nós temos o segundo anúncio publicitário, tá? E ele se torna até um pouco mais pesado, né? Mas ele se torna também importantíssimo. Principalmente no que diz respeito à temática que aqui há. Nós temos o seguinte, prestem bem atenção comigo. Este anúncio publicitário ele não está vendendo nada, até pela própria imagem que aparece nesse gênero textual. O primeiro cartaz que eu mostrei para vocês, que teve um anúncio, ele foi informativo. O segundo já foi voltado para a venda, para, de fato, a publicidade. Agora nós vamos observar que temos um outro cartaz informativo, tá? Quais são as informações, então? Vamos analisar a imagem central. Nós temos a figura de uma criança. Eu sei que é uma criança por conta do tamanho da cabeça que aparece aqui, do tamanho da mão. Nós temos aqui, inclusive, a informação, veja, ele veste uma roupa que aparentemente lembra uma criança, né? E nós vamos observar aqui que esta criança não aparece o rosto dela, ou seja, a parte do rosto não está visível. Isso quer dizer que algo aí não está favorável. Se nós temos uma criança e o rosto dela está tapado, então significa que algo não está certo, tá? Então, nós vamos observar que o que tapa o rosto da criança são alguns blocos de pedra. Inclusive, estes mesmos blocos de pedra são segurados pela própria criança, tá? O que isso quer dizer? Que a criança está representando um certo tipo de trabalho, mas logo embaixo nós vamos ter a seguinte informação. Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Então, observem, embora o cartaz não seja voltado à venda, à persuasão, ao marketing de modo geral, ele tem um cunho extremamente importante. É de denunciar o trabalho infantil, ou te fazer pensar que o trabalho infantil é algo que não deveria acontecer. Eu não sei se você já parou em alguns momentos de carro pelas principais avenidas da cidade e observou algumas crianças trabalhando. Então, se você já observou e já se indagou o porquê daquela criança estar ali e não está estudando, você deve levar em consideração o fator histórico e social daquela criança ali, mas principalmente que aquela criança ela deveria estar numa escola e não trabalhando, já que nós temos como Constituição o trabalho infantil como crime, tá? E aí o nosso material, aqui o nosso anúncio, ele joga uma responsabilidade, ele chama a atenção, na verdade, da responsabilidade dos gestores municipais, na verdade, que diz respeito aos nossos governos municipais, aos governos estaduais também e os governos federais também, governo federal também, tá? Então, olha só o que ele diz. Gestores municipais, mobilizem sua comunidade e digam não a todas as formas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Nós vamos observar, então, que este vocativo, e aí você precisa lembrar deste conceito de vocativo lá de língua portuguesa, gestores municipais, ele está chamando alguém, evocando alguém, e esse alguém são os gestores municipais. O nome desse chamamento em língua portuguesa, dentro da análise sintática, é chamada de vocativo, tá? E nós temos aí neste vocativo, viu como você tendo conhecimento das regras de língua portuguesa são importantes para cá, para o anúncio? Então, e aí este vocativo, ele nos diz muitas informações. As informações justamente para quem diz respeito a esta responsabilidade, tá? Então, veja, turma, você aluno e aluna, você agora está tendo contato com um tipo de gênero textual que ele é, sim, extremamente relevante, tá? Vamos partir para outro. Antes de partir para outro, nós temos aqui alguns nomes, né? Você pode até pensar o seguinte, olha, nós temos o nome do Brasil, é porque diz respeito a um órgão federal.
tá? E aí nós temos o nome de ministérios aqui, enfim. Vamos ver o nosso próximo anúncio. Esse nosso próximo anúncio, ele é mais gostoso, né? Ele é mais gostoso de ver, tá? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, e é mais fácil de interpretar, tá? Já percebemos que é um anúncio voltado à parte alimentícia, a uma empresa de alimentos, e já percebemos também que o objetivo aí é de vender, tá? O mais interessante é o nome que leva aqui, o nome do sanduíche. Nós já associamos a empresa, tanto pela logomarca aqui, né? Tanto pelo nome do próprio sanduíche. E aí nós vamos observar o seguinte, que as batatas que estão dentro aqui daquele dos suportes e onde fica a batata, formam aqui uma espécie de linha, na verdade, de música, tá? Ou seja, quando você ouve música, você entra numa sintonia, e essa linha aqui, destacada pela batata, indica esta sintonia. O mais interessante ainda é que nós temos duas empresas em uma publicidade só, em um anúncio só, que é a primeira empresa de alimento, a primeira é a empresa alimentícia e a segunda é a empresa de streaming. As duas juntas, então, formam uma propaganda única, tá? Tanto a parte de alimento quanto a parte de música por streaming. Então, observe, turma, que hoje em dia o poder do anúncio publicitário ele é grandioso. E se você observar, nós temos o seguinte, o próprio anúncio não tem uma frase, né? Você só de olhar para as logos que tem aí, você já sabe do que se trata, já sabe do que a empresa está vendendo, já sabe o princípio, o objetivo principal aqui do nosso material, do nosso anúncio, e é isso que você deve ter conhecimento, de que existem vários tipos de anúncios. Tá bom, turma? Agora, depois de que eu mostrei todos os anúncios, nós vamos voltar para o nosso material didático. Vamos lá? Pronto, aqui estamos. E aqui penso eu que você já deva ter entendido sobre qual seja a proposta do nosso material, sobre o objetivo dele. E aí, depois de toda essa explicação, nós precisamos pensar um pouco mais sobre o objetivo do nosso gênero textual, tá? Já que eu já comentei tudo direitinho, vamos partir para a proposta que tem ali. Vamos partir, então, para a questão que tem a produção textual, tá? Essas questões aqui você deverá ler, deverá refletir, fazer suas reflexões, tá bom? Partindo aqui para a nossa... Vou chegar lá. Nós temos uma questão aqui sobre prática da língua, tá? E aqui nós temos a parte voltada à elaboração de um cartaz. Vamos lá, faço questão de ler com vocês. Nós temos aqui o seguinte, o cartaz é um dos meios de comunicação mais usados nos dias atuais. Pensando no poder comunicativo desse gênero, escolha uma das frases de Alice, encontradas na página 9, para criar um cartaz que tenha como tema como alcançar objetivos, tá? O público-alvo dessa produção são alunos de anos mais avançados da escola. Vamos voltar para a página 9, então. Nós estamos na página 11, página 10, página 9, tá? Nós temos aqui, inclusive, no cartaz 3, ó. Veja 6 frases da obra de Lewis Carroll que fazem parte do projeto 52 Semanas. E aí nós temos o seguinte, o projeto, aí nós temos uma informação, você vai ler essa informação direitinho, tá? E você vai perceber que este cartaz 3 integra uma série de 6 cartazes com frases da obra Alice no País das Maravilhas, tá? Que vai divulgar um projeto sobre como conquistar objetivos. Aqui nós temos uma frase, a melhor maneira de explicar é fazer. E aí ele muda, né? Para conseguir, a melhor maneira de conseguir é fazer. Então você vai pegar esta frase, a melhor maneira de conseguir é fazer, e vai utilizar para elaborar o seu cartaz, tá? E aí veja, o tema vai ser como alcançar objetivos. Preste atenção nessas orientações. Você vai elaborar um cartaz que contenha uma das frases de Alice, repensando a imagem ilustrativa, o local adequado para inserir a frase, um recurso para criar impacto na frase, a exemplo do que foi feito no cartaz 1. Você vai combinar ilustração e texto
e vai exercitar a prática de revisão colaborativa, tá? Depois você vai, antes de ler o cartaz 4, você vai responder as questões seguintes, ou as seguintes questões. O que é paz para você? Você sabe o que fazer para que o mundo fique em paz? Escreva a palavra basta em um cartaz. Escrever a palavra paz em um cartaz é suficiente para que haja paz? Por quê? Porque nós temos a hora da leitura. Então, veja, turma, que essa proposta aqui, eu não quero que você faça cartaz em cartolina, tá? Não é esse o objetivo. Eu quero que você faça esse cartaz, tá? Como um rascunho no seu caderno de produção textual. Repito, essa produção textual, que tem esta proposta de produção de texto, tá? Vai ser feita no seu caderno, como um rascunho. Então, por favor, vamos usar e abusar da nossa criatividade. Eu quero que vocês tenham sucesso. E para ter sucesso, é preciso você praticar. Volto a dizer, não precisa fazer em cartolina, tá? Se você tiver muita dúvida, você pode me procurar, eu estarei no privado para tirar todas as suas dúvidas que forem necessárias. Além disso, nós temos alguns comentários aqui. Vamos partir para a dica de como fazer o seu cartaz, tá? Você vai planejar, veja qual a seleção de cores que você vai utilizar, quais serão as composições dos elementos do cartaz, a combinação dos espaços, tá? Na relação da produção do cartaz, você vai selecionar uma imagem, você pode retirar da internet, não tem problema, você pode desenhar, não tem problema. Fica a seu critério, tá? Você vai reescrever, se for possível, e você vai fazer uma avaliação, tá? Qualquer coisa, releia a questão de número 15, e aí você vai entender de que forma eu quero que você faça essa produção textual, tá bom? Nós já estamos nos encaminhando para os minutos finais da nossa aula de hoje e eu espero que tudo esteja bem compreendido. A nossa aula de hoje eu falei que ela é bem leve, ela não é nada, não tem nenhum cunho pesado. Eu espero que você tenha aproveitado todos os exemplos de cartazes que eu trouxe para a nossa aula de hoje. Eu te mostrei o cartaz número 1 do nosso próprio livro, te mostrei um outro cartaz voltado para o marketing, tá? Para o poder de persuasão. Para quem não sabe o que é persuasão, é justamente esse poder de que o anúncio tem de te fazer comprar, adquirir algo, e às vezes nem é por necessidade. Te mostrei também um outro cartaz de caráter informativo. Trouxe também um outro cartaz com abordagem informativa e também trouxe um outro voltado ao marketing, tá? Então, eu penso que nós já concluímos esta etapa aqui da proposta de número 2. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado. E, turma, por favor, não deixem de realizar os exercícios. É um apelo que eu faço a vocês, tá bom? Vocês sempre me mandam mensagens dizendo que gostaram da aula, que acharam uma explicação bem calma, isso e aquilo. E aí, essa é a oportunidade que eu tenho para dizer a vocês. Da mesma forma que vocês assistem a minha aula e gostam, eu também gosto quando vocês fazem a minha atividade, tá? Significa, então, que nós temos aí uma relação, né? Um diálogo. Tá bom, turma? Não esquecendo que vocês são os personagens principais nesse processo educativo, nesse processo de aprendizagem, tá bom? Perfeito, então. Aos alunos que fazem atividade adaptada, durante a semana eu estarei entrando em contato com vocês para saber se vocês têm dúvida a respeito de algo, para ver se vocês estão conseguindo realizar as atividades propostas, tá bom? Para que nós possamos andar lado a lado também, tá? O nosso processo aqui de aprendizagem, ele é uma via de mão dupla. Eu ajudo vocês e vocês também me ajudam, tá? Aproveitando também uma outra informação, já aproveitando esses minutos finais da nossa aula de hoje, tá? Gostaria de dizer que ainda estou lendo as respostas de vocês em decorrência das nossas últimas aulas, tá? Que teve aluno que entregou a atividade de maneira atrasada, que entrou depois, tá? Então eu estou lendo de pouquinho em pouquinho, aí eu peço calma de vocês,
porque eu gosto de ler tudo que vocês fazem, pontuando, para não ter nada corriqueiro, né? E é isso, turma, tá? Como eu falei, estou lendo devagar as respostas, e assim nós vamos levando. Tá bom, turma? Finaliza a nossa aula por aqui. Volto a dizer mais uma vez: dúvidas, me procurem no privado. Estarei aqui para auxiliar no que for possível e no que for necessário. Beleza? É isso então. Não esquecendo que nós temos aqui a atividade da página 6 até a página. Deixe-me ver. Nós temos aqui até a página de número 11 para que vocês realizem as atividades, tá? Para quem não tem o livro de atividades, façam como atividade para casa, tá? Posteriormente, eu irei dizer uma data para que vocês entreguem para mim, ok? É isso então, turma. Mais uma vez, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, viu? Tchau, tchau, turma!